Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. A Casa Rosby, da Fortaleza de Rosby, é uma das principais casas nobres das Terras da Coroa, juramentada diretamente ao Trono de Ferro, além de se distinguir por ser uma das casas mais ricas da região. Seu escudo apresenta um conjunto de 3 cabrias vermelhas adjacentes, dispostas sobre um fundo branco acinzentado de arminho, e suas palavras jamais foram reveladas nos livros das crônicas. O castelo da casa se localiza bastante próximo à capital dos reinos, a apenas algumas ligas a nordeste de Porto Real, margeando a Baía da Água Negra, e domina também uma pequena vila junto às suas muralhas. As terras Rosby são tidas como bastante férteis, o que não só gera a riqueza da casa, como também a torna especialmente crucial para o sustento da capital em tempos de incerteza, guerra e tormento, para além dos momentos em que o inverno se aproxima e as últimas colheitas precisam ser feitas às pressas. Não existem registros sobre a Casa Rosby antes dos tempos da conquista, de modo que não é possível saber onde se originaram nem quando se instalaram nessa região, mas sabe-se que os Rosby estiveram entre as primeiras casas nobres dos reinos a dobrar seus joelhos ao conquistador, logo após seu desembarque, deixando de lado sua vassalagem ao Reino da Tempestade. Os Rosby foram visitados por Rhaenys Targaryen montada em Meraxes, e apenas o vislumbre do dragão foi o suficiente para convencer o senhor da casa, Lord Jon Rosby, de que a submissão era o melhor caminho, de modo que puderam passar incólumes por esse período de guerra, mantendo intactos suas terras e seu castelo. Pouco tempo mais tarde, no ano 5º após a conquista, o Senhor de Rosby foi escolhido por Aegon Targaryen como seu guardião das areias, sendo enviado para Dorne para administrar o principado aparentemente subjugado, enquanto o conquistador retornava a Porto Real, no contexto da Primeira Guerra Dornesa. Infelizmente para Lord Jon, seu período à frente do Principado não durou muito, e ele foi morto durante a chamada Defenestração de Lança Solar, quando centenas de guerreiros dorneses surgiram como que por magia a partir da Cidade Sombria e tomaram o Castelo Martell de assalto, matando todos os soldados Targaryen ali presentes. A execução de Lord Jon foi o evento que rendeu o nome a essa retomada, pois a idosa princesa Merya Martell ordenou que o Lorde fosse atirado de uma das janelas no topo da Torre da Lança, para ser esmagado de encontro ao chão de arenito quase 50 metros abaixo. Anos mais tarde, um cavaleiro da casa, Sir Rayford Rosby, esteve lado a lado com o rei Maegor I em seu julgamento de Sete contra os cavaleiros piedosos da Ordem dos Filhos do Guerreiro, e embora tenha sido morto durante a luta, o senhor da casa de então permaneceu leal a Maegor durante todo o seu reinado, mesmo quando a queda do rei parecia certa, e conforme sua crueldade com seus súditos se tornava maior e mais difícil de ignorar. Lord Rosby foi também um dos últimos homens a terem visto Maegor ainda com vida, na noite que precedeu sua morte, sentado sobre o Trono de Ferro. A lealdade de Lord Rosby a Maegor atingiu um ponto tal que, pouco após a descoberta de seu corpo, o senhor tomou sem pestanejar um cálice de cicuta para acompanhar seu rei alegremente na morte. O filho de Lord Rosby veio a ser perdoado pelo novo rei, Jaehaerys I, pelo apoio fanático do pai a Maegor, e a casa pôde manter seu status e suas posses, com o novo senhor da casa falecendo no ano 59 da doença dos tremores. Décadas mais tarde, já durante o início da Dança dos Dragões, o Lord Rosby de então foi aprisionado na Fortaleza Vermelha devido ao seu apoio declarado a Rhaenyra Targaryen e à facção negra. Contudo, após a ascensão de Sir Criston Cole como mão do rei Aegon II, Lord Rosby finalmente aceitou mudar sua aliança para os Verdes, para evitar a própria execução pelo Carrasco Real. Por conta disso, após a queda da capital para os negros, a rainha Rhaenyra ordenou que Rosby fosse executado por sua traição à sua causa.
Com a morte do Lorde, o príncipe Daemon Targaryen argumentou que a filha mais velha de Rosby, uma donzela de 12 anos, deveria ser unida a Hugh Martelo, um dos sementes do dragão vinculados aos negros, para garantir a lealdade de Rosby à causa e, de quebra, para recompensar a lealdade do valioso guerreiro com uma senhoria. Mas a rainha recusou a proposta, permitindo que o filho mais velho do senhor falecido herdasse, ainda que fosse mais jovem do que a filha. A filha de Rosby então se recusou a permitir que Rhaenyra adentrasse a fortaleza da casa pouco após o ataque ao Fosso dos Dragões. Quando os Verdes finalmente retomaram o controle da capital, o rei Aegon forçou os senhores de Rosby, Stokeworth e Darkling a renderem seus castelos às suas forças, e impôs um pesado resgate a cada um deles para que recuperassem suas sedes, pelo alinhamento aos negros. Mais tarde, um pequeno número de homens de Rosby estariam presentes à Batalha da Estrada do Rei, onde abandonariam a hoste de Lord Boros Baratheon em meio ao combate, deixando o senhor exposto e precipitando sua morte. Quase um século mais adiante, em 212 após a conquista, quando Lord Brynden Rivers partiu da capital em direção à fortaleza de Alvas Paredes para suprimir o levante de Daemon II Blackfyre, os Rosby estiveram entre as casas a marcharem em sua hoste, como era adequado a uma casa conhecida por seu histórico lealista. Em anos mais recentes, o Lorde da casa, Gyles Rosby, um velho enfermiço, acometido por uma doença pouco compreendida que lhe provoca acessos constantes de tosse, por vezes acompanhados de golfadas de sangue, foi um dos pretendentes em perspectiva para a princesa Rhiannon Martell, filha primogênita de Doran Martell, o Senhor de Lança Solar, mas naturalmente tal questão não chegou a lugar algum. Nos idos do fim do terceiro século após a conquista, Lord Gyles é frequentemente visto na corte, pairando em torno da família real, e sempre tossindo. Ele foi envolvido na conspiração da rainha regente Cersei Lannister para contrabandear o jovem príncipe Tommen Baratheon para fora da cidade, até a fortaleza Rosby, disfarçado como um mero pajem, onde ele ficaria a salvo no caso de Porto Real ser conquistada pelo vindouro exército de Stannis Baratheon. No entanto, o esquema da rainha é frustrado na estrada para Rosby, quando Sir Jacelyn Bywater, agindo em nome de Tyrion Lannister, o irmão da rainha, arma uma emboscada para a comitiva, capturando o príncipe, Lord Gyles e todos os seus guardas. Com isso, Tommen e Gyles são mantidos sob guarda em Rosby, mas sob o controle da mão interina, e não da rainha, e o Cavaleiro Branco enviado para servir como escudo de Tommen, Sir Boros Blount, é jogado em uma das masmorras da fortaleza. Mas não demorou até que o grupo fosse libertado, após a vitória das forças Lannister na Batalha da Água Negra, e retornasse para a capital. Dessa forma, Lord Gyles foi integrado ao grupo de nobres liderado por Tyrion Lannister quando este foi recepcionar a comitiva enviada por Dorne para participar do casamento real de Joffrey e Margaery Tyrell. Mais tarde, já após o casamento e o envenenamento do rei, Lord Gyles esteve entre as testemunhas ouvidas no julgamento do anão, falando de forma pausada apenas quando seus acessos de tosse assim permitiam. Ele jurou perante os juízes do caso que vira o anão enchendo o cálice nupcial do rei, dando a entender que fora ele o envenenador. Com a fuga do anão e o assassinato de Lord Tywin Lannister, a corte precisa ser posta novamente nos eixos, e a rainha regente escolhe Lord Gyles como seu novo mestre da moeda, para negar aos Tyrell e seus aliados tal posição. Gyles passa a ser conhecido como o Senhor Tesoureiro da corte, e a justificativa da rainha para sua escolha é a vasta riqueza material de sua casa, devido à prosperidade de suas terras. Ainda que o Lorde sofresse constantemente com seus ataques de tosse e sua condição piorasse a olhos vistos, dia após dia, ele fez seu melhor para cumprir bem suas atribuições, tossindo os nomes dos subordinados que desejava substituir e suas diretrizes para o cargo. No entanto, o velho e enfermiço senhor não pôde contribuir com seus dotes no cargo durante muito tempo, pois sua tosse crônica finalmente clamou sua vida pouco tempo depois de sua nomeação, deixando a casa sem um herdeiro claro. Lord Gyles possuía um protegido de nome desconhecido vivendo em Rosby, que não era um parente de sangue, mas que ainda assim poderia ter uma pretensão à senhoria. No entanto, a rainha regente decidiu que o protegido Rosby não poderia herdar, pela falta de uma relação consanguínea com Gyles, e decidiu que as terras e a riqueza de sua casa deveriam ser incorporadas ao patrimônio da coroa. Mas antes que sua decisão pudesse ser executada, a rainha é aprisionada pela fé, e seu governo desmorona, com a ordem sendo deixada de lado.
Quando a questão da sucessão de Rosby é colocada novamente, dessa vez perante o pequeno conselho real, o grande mestre Pycelle alega que Rosby tem, ao todo, 6 indivíduos com possibilidade legal de herança, ainda que nenhum deles seja direto, e Sir Kevan Lannister, na qualidade de regente do reino, posterga a questão até um momento mais oportuno, e a sucessão à senhoria e ao domínio do castelo precisa esperar, pois não existem herdeiros de sangue Rosby conhecidos a essa altura. A Casa Rosby não possui casas menores a ela juramentadas.